Diante de tantas análises que a gente faz sobre o Grêmio, com críticas e elogios, tem um elogio em especial que eu quero sublinhar neste vídeo. Começando mais um conteúdo pós-jogo aqui no canal Fala Von. Fim de jogo na Arena do Grêmio. Grêmio 1, Cuiabá 0, mais 3 pontos, vitória importantíssima. E eu acho, gente, que algumas análises, algumas resenhas aqui precisam evoluir. A gente precisa dar um passo para frente. Porque eu ainda tenho um arsenal de críticas ao Grêmio, todo mundo deve ter, a montagem do elenco, a fragilidade do time, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. E por que eu digo que tem que evoluir? Porque isso foi visto hoje de novo, por exemplo. Então a gente pode pegar uma linha editorial de análise do jogo de hoje e focar na questão da fragilidade do time, de algumas peças que a gente tem que acabar contando que, né, não são muito perto do ideal para falar de uma forma simpática. E isso acaba dando uma emoção para um jogo contra o Cuiabá dentro de casa. Isso acaba nos dando riscos. Uma partida que deveria, no Grêmio dos nossos sonhos, né, uma partida que deveria ser mais tranquila, uma vitória mais elástica e tudo mais. Então, beleza, isso está posto, isso é sabido, isso está em análises macro que a gente faz eventualmente aqui durante o ano e tudo mais. Só que dentro dessa realidade, eu tenho que explicar às vezes o óbvio, né? Porque senão a gente faz um elogio a alguma coisa específica, pontual, e alguém diz, tá passando pano, mas é um absurdo a gente não ter goleiro em abril, final de abril, mas não sei o que, tu não fala nada sobre não sei o que lá, cara, eu já falei tudo sobre quase tudo, é só vasculhar aqui o canal, as minhas redes sociais e tudo mais. Então, assim, tem coisas que estão postas, a gente sabe, a gente volta a falar delas quando for pertinente, né, no contexto, mas beleza, vamos seguir a prosa e a partir disso analisar o jogo contra o Cuiabá especificamente. Como eu disse, foi um jogo apertado, um jogo de altos e baixos do Grêmio, mas sinceramente, cara, eu antes de gravar esse vídeo li algumas coisas, ouvi outras coisas, e eu achei de forma geral o pessoal um pouco mais duro com o Grêmio do que eu tenha notado, assim, sabe, vendo a partida, assim. Eu achei que a gente sofreu alguns riscos em alguns momentos, como eu bem disse agora, é verdade, mas, cara, de forma geral eu achei o Grêmio bem. Achei o Grêmio seguro no jogo, na maior parte do tempo, assim, tipo, 90% do jogo, 80%, vá lá. O Grêmio muito, muito mais perto de fazer o segundo, terceiro gol do que de tomar um empate, que sim, sofreu esses riscos, mas eu acho que de uma forma bem casual, de uma forma esporádica, assim, não foi, nossa, nos botaram na roda, nossa, é um massacre, o Marquezinho, herói do jogo, bola na trave, não, nada disso, cara, sabe? Eu acho que, inclusive, se alguém merecia mais fazer um gol que acabou não saindo, esse alguém era o Grêmio, sabe? De ampliar, merecedor de ampliar muito mais do que de tomar um empate. Na minha opinião, foi o jogo que eu vi. Cada um tem sua visão, mas esse foi o jogo que eu vi. Agora é claro, né, que o Grêmio mostrou fragilidades. Eu mesmo já disse isso aqui. O Cuiabá é um time fraco, mas é um time de Série A, um time que não é gauchão, né? Agora a gente tem que virar essa chave. Não é mais gauchão. E dentro dessa realidade, os times vão nos impor dificuldades diferentes. O Cuiabá impôs de certa forma, mas o Grêmio conseguiu suplantar, mesmo com um time misto em campo. Né? Mesmo com um time misto em campo. E aí eu quero fazer um elogio, eu quero sublinhar um elogio aqui ao Grêmio, ao Renato, não sei quem são todos os envolvidos por trás desse elogio, mas antes de fazê-lo, eu quero abrir um asterisco aqui, chamado... Eu não vou analisar todas as individualidades, eu acho que quase todo mundo foi razoavelmente bem, lá o Zé Guilherme na esquerda ali, o próprio Gustavo Martins ali também deram uma oscilada, aquela coisa da idade e tudo, mas assim, cara,
de certa forma todo mundo foi bem, o próprio Marquezin, né? É o segundo jogo do Marquezin que ele mostra alguma segurança e logo agora a direção traz um novo goleiro, umas coisas que não dá para entender muito. Sobre o Cuiabano, abrindo um colchetes dentro do parênteses, falarei na sequência e até quando eu souber de mais detalhes da história, mas não vou me aprofundar em nenhuma análise individual. Eu quero dedicar esse asterisco aqui no meio da análise para falar de JP Galvão. Eu acho que é o ponto da análise que mais cabe reflexão, que eu mais ouvi ou li gremistas discutindo e debatendo no sentido de não concordarem. Vamos lá, hoje ele saiu de campo aplaudido. Talvez, pelo que eu me lembro, assim, pela primeira vez desde que ele esteve no Grêmio. Ou a presença dele foi mais indiferente, né? O torcedor foi mais indiferente em relação à presença dele lá no comecinho. E nos últimos tempos estava sendo bem impaciente, bem crítico, né? Com vaias e tudo que tem direito. Dessa vez foi aplauso. Foi assim, né? Da água pro vinho. O que isso quer dizer? Que o JP Galvão tá bem? Que ele agora tá mostrando que veio? Eu não acho. Eu acho que nos últimos 2 jogos, talvez ele tenha sido um pouco mais participativo no sentido tático, né? De cumprir função, de arrastar a marcação, de correr, de se dedicar. Eu acho que fica bem clara a dedicação dele. Eu acho que tá um pouco por trás disso os aplausos da Arena hoje. Mas, gente, para mim, o elogio ao JP Galvão, se é que isso é um elogio, né, de fazer o básico, o elogio acaba aqui. Eu sei que é um cara experiente, eu sei que se movimenta às vezes sem a bola, eu sei que corre, eu sei que não desiste, mas assim, falam que o salário dele é algo maior do que 800 mil, perto de 1 milhão por mês. Me dá 3 meses de treino, 4 meses de treino, vamos ser realistas aqui, e me dá 10% do salário dele e eu faço igualzinho, cara. Eu faço igualzinho, eu corro, me dedico taticamente, arrasto marcação, dou encontrão em zagueiro se precisar, sabe? Por 10% do que ele ganha. O cara que ganha um salário perto da casa do milhão tem que resolver. Tem que botar a bola pra dentro, tem que fazer gol de fora da área, tem que fazer gol de cabeça, tem que tirar coelho da cartola eventualmente. Sabe? É muito pouco, é muito pouco. Ah, então tu não quer que o JP Galvão renove? Cara, pra mim isso nem deveria ser uma pauta. Né? Não é porque ele ganhou um aplausinho hoje que isso tinha que entrar em debate. Desculpa, tá? Até acho que ele foi participativo, mas se movimenta mal em vários lances ofensivos ali, em que ele se esconde. Isso aí eu falo há tempos, ele se esconde atrás da marcação, ele não tá onde deveria estar. Né? Hoje a gente viu isso mais uma vez, em alguns momentos. Tipo assim, pra mim, tá louco, cara. É assim, um troço que. Se tu me falar assim, tá, mas ele vai baixar o salário pra 100 mil por mês, eu pondero. Eu pondero, cara. Eu não sei se eu quero. Porque esse cara eventualmente atrapalha, sabe? Eu só pondero porque as opções que o Grêmio tem são patéticas. Né? O Grêmio tem um guri que veio lá do interior de Santa Catarina, lá do. Não sei se é interior, nem sei da onde é o Hercílio Lúcio, se isso é uma cidade. Né? Mas enfim, tem o André Henrique que está machucado, mas que para a solução tá longe ainda também. Tipo, sabe, o Jardiel ainda é uma incógnita, nunca jogou no profissional. Então, assim, só por conta disso eu pondero, porque talvez seja uma opção de um cara experiente, se tiver que entrar numa fumaceira na Libertadores, para não sentir a pressão, para daqui a pouco se movimentar taticamente, aquela coisa toda. Mas assim, cara, ganhando 10% do que ele ganha, eu pondero. Eu pondero. Que dirá ganhando algo parecido ou igual. Não tem, cara, não tem. Eu acho até louvável a galera aplaudir ele, reconhecer o esforço, parar de pegar no pé. Beleza, a direção, a comissão técnica, todo mundo já entendeu que ele não rolou, que a gente está insatisfeito. Eu acho que a Vaia tem um papel nesse sentido, serviu para o Thiago Santos sair, para o Diogo Barbosa, né, para outros nomes, beleza. Mas assim, tá, não vamos misturar as coisas, esse aplauso não pode significar uma renovação, agora quem sabe ele engrena, na minha visão, isso não estou conseguindo visualizar
essa possibilidade, tá? Fecha aí não é nem o parênteses, é o asterisco JP Galvão, mas eu quis dizer aí o que eu penso sobre esse episódio. E aí agora sim, para fazer o elogio, sublinhar um elogio bem específico ao Grêmio, que envolve com certeza o Renato, talvez até mais gente, eu tô de acordo com o planejamento que o Grêmio tem feito desde a final do Gauchão até hoje. E eu sei que isso é polêmico, eu sei que cada um tem sua opinião, eu sei que às vezes as opiniões são muito resultadistas, né? Mas eu estou de acordo. Inclusive o Renato foi achincalhado por muitos e não foi nem compreendido por tantos outros quando ele fala que faria tudo igual contra o Huachipato, né? Em termos de escalação, provavelmente, ele estava se referindo. E é isso que eu falo, galera. Vocês têm que aprender a jogar pôquer para entender. Às vezes tu vai fazer o certo e vai perder, mas não significa que tu não fez o certo. E se aparecer a mesma situação daqui a um tempo, tu tem que fazer a mesma coisa. Porque se tu tem 90% de chance de ganhar daquele jeito, não é porque tu caiu no 10% que tu vai mudar na próxima. Faz 10 vezes, tu vai perder uma, né? Então, eu acho que a gente às vezes olha para o problema errado, sabe? Contra o Huachipato, contra o próprio Vasco, tem 500 mil coisas para criticar o Grêmio. Eu mesmo apontei várias delas. A fragilidade do elenco, a concentração, talvez a festinha muito estendida ali depois do gauchão, e não sei o que. E o Renato pode ter errado algumas questões da escalação bem pontuais, substituições e a postura do time. Cara, 500 coisas. Agora, eu acho que esse planejamento, né? E muita gente se revoltou depois que perdeu o Huachipato. Olha aí, ó. Vocês quiseram ir com os reservas para La Paz, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os titulares poderiam ter perdido em La Paz e depois a gente poderia ter perdido o Gauchão e virado uma bola de neve que poderia ter culminado numa crise muito maior, né? Então, eu acho que o Grêmio tá fazendo certo, cara. E nessa sequência, depois que perdeu pro Vasco, eu quero sublinhar esse elogio porque eu acho que o Grêmio se viu numa situação muito delicada. O Grêmio tá ameaçadíssimo na Libertadores, estreou, como diz o futebol é dinâmico, né? Depois de uma festa do Gauchão, o Grêmio se viu numa pseudo-crise. Estreou com derrota no Brasileirão e tá numa situação periclitante na Libertadores. E aí o Grêmio tinha pela frente o fortíssimo e badalado Atlético Paranaense em casa, e depois um Cuiabá, cara, que bem ou mal é um timezinho da Série A que às vezes faz apronta das suas, né? E tudo isso assim, ó, 3 em 3 dias praticamente. Vasco, não sei quem, blá, blá, blá. Aí agora teve Atlético Paranaense, logo em seguida já teve Cuiabá e logo em seguida já vai ter Estudiantes, né? Então eu acho que esse jogo de hoje foi muito importante ter vencido, porque o Grêmio se viu obrigado a dar umas poupadas consideráveis, né? Eu tô chamando de time misto. O Grêmio jogou com time misto contra o Cuiabá e ganhou. Ah, mas se empata lá aos 45 do segundo tempo, o Cuiabá teve uma chance, não sei o que, e se empata. É do jogo, cara. Mas assim, o que as pessoas não entendem é que nem o joguinho aquele War, sabe? Que tu põe as pecinhas no tabuleiro e aí tem que atacar os países e não sei o que, e conquistar os continentes e tal. Tipo assim, tu tem, sei lá, 50 pecinhas e tu tá lá em 3 países: Brasil, a Noruega e o Canadá. Tipo assim, tu não pode botar 50 pecinhas no Brasil. Você tem que botar 10 da Noruega, 15 no Canadá, sei lá, sabe? Para se defender dos ataques dos países vizinhos ali e pra atacar outros também, para conquistar mais territórios, entende? Aí alguém olha exclusivamente pro tabuleiro ali, por onde está o Brasil e fala: ah, mas é lamentável. Se tu tinha 50 peças, por que só colocaste 30 no Brasil? Por que só colocaste 25 no Brasil? Né? É lamentável. Agora a Argentina pode te atacar e de repente tu pode perder. Por que tu não botou a 50? Cara, porque tem outras coisas acontecendo, né? E no caso do futebol tem desgaste físico, não é só o risco de lesão. Além do risco de lesão que existe e é muito real, existe também um jogador entrando em campo abaixo da sua capacidade, muito abaixo,
né? Trotando, né? É um cara que poderia render muito mais se tu não tira ele, se tu não dá descanso para ele de 3 em 3 dias com um jogo novo. Aí vai chegar num jogo que tu precisa muito dele, ele vai estar lá, né, trotando, cara. Então precisa dosar, precisa fazer um malabarismo, ainda mais com um grupo do Grêmio que tem suas limitações, que não é recheado de titulares, não. A gente já tem dificuldades para compor os 11, que dirá para ampliar esse leque, né? Então é delicado, é sensível e o Grêmio se viu pressionado nesse momento da temporada e conseguiu vencer a primeira perna dessa pressão, né? Que era sair vivo contra Atlético Paranaense e Cuiabá. O Grêmio, mais do que vivo, sai com 2 vitórias. O Grêmio sai muito bem, né? Se recupera dessa arrancada decepcionante no Brasileirão. E agora a última perna é em La Plata. É a Batalha de La Plata e o Grêmio vai para esse jogo com algumas peças importantes descansadas. Nem todas, né? O Vijaçante, o próprio Gustavo Nunes, que foi bem hoje, eu acho que é um cara que pode ser útil lá em La Plata, acabou jogando hoje. Eu acho que o Renato dosou muito bem, cara. Porque também eu sempre fui a favor das poupadas, porque eu entendo fisiologicamente a função dela. O Renato responde por isso há quase 10 anos, cara. 2016 os caras pegavam no pé dele por conta disso, e hoje é uma coisa que todo mundo faz, né? Mas eu sou contra, às vezes, tipo, tirar todo o time, botar um time C num jogo de Brasileirão que vale alguma coisa, num jogo... O negócio da altitude é diferente, né? É altitude, é estreia, é outra coisa. Mas em alguns casos eu sou contra fazer uma poupada não científica, uma poupada pelo feeling, porque o Renato conversou com o atleta, tá com dor, não tá com dor. Eu acho que tem que ser um pouco mais científica a coisa, eu acho que tem que ser um pouco mais inteligente. Mas de forma geral, tô falando antes porque as análises têm que ser feitas antes, né? Quando a gente está falando de planejamento, principalmente. De forma geral, eu acho que o Grêmio está fazendo muito bem essa dosagem e chega com um time experimentado, né? Testando um Dodi que foi bem, testando outras possibilidades, testando outras peças, rodando essas peças, fazendo alguns jogadores descansarem um pouco mais, não se desgastarem tanto nessa maratona de jogos, e chega para esse jogo importantíssimo de La Plata em condições físicas um pouco menos preocupantes, não vai estar tranquilaço, né, mas um pouco menos preocupantes, e em condições anímicas muito boas, em condições anímicas recuperadas, né, depois de 2 vitórias que restabelecem a confiança do grupo. Então acho que de forma geral dá para se dizer que foi um planejamento, uma dosagem assim bem sucedida. Pode perder em La Plata? Pode. Assim como poderia perder se tivesse ficado 30 dias sem ter jogo e chegasse todo mundo lá descansadinho, titular e poderia, é futebol, né? Nem tudo é causa e efeito, se está certo ou está errado porque ganhou ou perdeu, às vezes fez certo e perde, faz errado e ganha, então as coisas não são tão assim, né, correlacionadas, mas, né, fazendo uma análise macro de como o Grêmio pensou essa jornada, eu acho que tá bem de acordo com o que eu penso, com o que eu imagino, com o que eu também faria. Acho que faz sentido. E agora é torcer, né? Falaremos disso nos próximos vídeos, mas é torcer para que tudo dê certo em La Plata. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.